estudo de número 4, no livro do Apocalipse. E agora, hoje nós faremos com os irmãos uma análise geral do livro, né? Alguns dados que são importantes os irmãos terem para melhor compreensão quando estivermos estudando o livro, né, versículo por versículo, né, capítulo por capítulo, né? Então, um dos primeiros passos para interpretarmos um livro da Bíblia, seja ele qual for, é nós observarmos a estrutura do livro. Todo livro bíblico, ele apresenta uma estrutura, né? As divisões, o assunto central, e aí em cima desse assunto central, as divisões de cada parte do livro, né? O livro do Apocalipse, ele também apresenta uma estrutura que revela a sua unidade orgânica interna, na qual vemos que tudo o que acontece aqui, neste mundo, tem sua causa no mundo espiritual. É muito importante a gente observar isso. E nós veremos isso já na estrutura do livro, né? Depois, quando estudarmos parte por parte do livro, vai ficar ainda mais claro, né? No estudo de hoje, nós veremos aquilo que nós chamamos de 7 seções paralelísticas, ou de paralelismo progressivo, né? E as 2 divisões principais do livro e o simbolismo empregado no livro, né? Então, esses 3 pontos eu quero trabalhar com você. Vamos começar aí com as 7 seções paralelísticas. O que quer dizer isso, né? Elas também são conhecidas como paralelismo progressivo, né? As seções são colocadas em paralelo. Eu vou explicar isso para você. Tem o seu principal proponente, William Hendrickson, ele que trabalha nessa ideia de apresentar as 7 seções, as 7 partes do livro do Apocalipse, né? De acordo com esse ponto de vista, o livro do Apocalipse consiste em 7 seções paralelas entre si, cada uma delas descrevendo a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Em outras palavras, cada uma dessas 7 seções narra os acontecimentos da era cristã, né? Lembre-se que a era cristã é aquilo que nós chamamos de últimos dias, que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, né? E abordando um aspecto diferente dessa era. Então você vai ver ele fazendo, imagine um caracol, né? Uma espiral, né? Ele começa falando da primeira vinda de Cristo, os eventos que aconteceram e os que estão acontecendo durante essa era e a segunda vinda de Cristo. Aí ele fecha uma sessão. Depois, na segunda sessão, ele começa o mesmo assunto. Primeira vinda de Cristo, os acontecimentos descritos na era cristã e encerrando com a segunda vinda de Cristo. Na terceira sessão, a mesma coisa. Ele começa com a primeira vinda de Cristo e vai até a segunda vinda de Cristo. E aí, então, ele vai fazendo essa em 7 vezes. E a cada vez que ele começa e termina a história, começa e termina falando da primeira até a segunda vinda de Cristo, ele acrescenta dados ou apresenta alguns aspectos diferentes que não foram mostrados nas sessões anteriores. Por isso que é progressivo, né? Por isso que ele vai aumentando, ele vai acrescentando informações para nós, de forma que quando a gente termina o livro do Apocalipse, o que vai ficar claro para nós é justamente isso. A primeira vinda de Cristo, o reino de Deus instaurado aqui no mundo, a igreja de Cristo sendo amparada por Cristo, mas atacada ferozmente pelos inimigos, mas não importa. Na vinda de Cristo, na volta de Cristo, a vitória será concedida à igreja e os inimigos da igreja serão vergonhosamente derrotados. Então, esse é o assunto. Lembra de Apocalipse 17, 14? O versículo central do livro do Apocalipse? Para você entender Apocalipse, você tem que memorizar Apocalipse 17, 14. Memorizaram ou não? Vamos lá? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vencerão também os chamados, os eleitos, os que se acham com ele. Não é isso? Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa. Vamos lá. Apocalipse 17, 14. Memorize esse versículo. Ele é o resumo do livro do Apocalipse, né? Vamos juntos? 17, 14.
Vamos lá? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Esqueci uma outra palavrinha ali. Mas memorize a mensagem desse versículo. Que toda vez que alguém falar de Apocalipse com você, sua mente tem que vir correndo para esse versículo e lembrar o seguinte: a igreja está passando por uma terrível luta nesse mundo, pela tribulação, pela terrível luta, mas ela será vencedora. Ela é vencedora. Em Cristo Jesus ela é mais do que vencedora. Porque Cristo já venceu por nós. Vamos em frente então. A cada sessão temos um aspecto que agrega à sessão anterior, até que o quadro todo esteja completo. Dessa forma o livro passa a ter relevância não só para os cristãos primitivos, aqueles que foram os primeiros a receber o livro, mas também para nós, ou para os cristãos de qualquer época, de qualquer era, nessa era cristã, qualquer época, eles também serão beneficiados, serão abençoados pela mensagem do livro. Então vejamos essas 7 sessões num gráfico, como que elas ficam. E aí eu desenhei esse gráfico aí para facilitar para você. Então você tem aí a primeira vinda de Cristo. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo você tem a era cristã, correto? Você tem a era cristã aí. E então as 7 sessões repetindo-se, conforme a ocasião. Vamos lá? Então vamos ver a primeira sessão. Cristo no meio dos 7 castiçais. Os 3 primeiros capítulos. Mantenha sua Bíblia aberta. Vai lá comigo, por favor. Nós vamos passear pelo livro todo hoje. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós temos a revelação de Jesus ali para João. Estes castiçais são as 7 igrejas. Está claro, tá o texto. A gente não precisa ficar inventando coisa. O texto, muitas informações do Apocalipse, ele se auto-explica. Por exemplo, 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem são os anjos da igreja? Nós vamos ver isso depois, com detalhes, nós vamos trabalhar tudo isso com vocês, tá bom? Mas os 7 castiçais são as igrejas. Para cada uma, João escreveu uma carta. O número 7 ocorre com frequência no Apocalipse e sempre simboliza a perfeição no sentido de plenitude ou totalidade. No finalzinho da apostila de hoje, você tem ali uma descrição do simbolismo, do significado dos números em Apocalipse. Nós vamos ver daqui a pouco também. Então, simboliza a plenitude ou a totalidade da igreja através da sua existência até o final do mundo, até o final dessa era. Quando eu falo final do mundo, é o final dessa era, da era cristã, com a volta de Cristo. Assim interpretado, cada igreja individualmente aponta para uma condição que é constantemente repetida na vida da igreja de Cristo. Toda a era cristã foi abrangida nessa sessão. Então, do começo ao fim, do capítulo 1 ao capítulo 3, você tem a primeira vinda de Cristo, a era cristã, e a segunda vinda de Cristo. Você vai ver isso ali, com mais clareza, às vezes em outras sessões. Mas a primeira sessão é essa. Na segunda sessão do livro, você tem a visão do céu e dos selos, capítulo 4 até o capítulo 7, versículo 17. Olha lá, vai comigo lá. Capítulo 4, você tem lá a visão do trono de Deus, a visão do livro selado com os 7 selos e o cordeiro, e a visão do cordeiro. Capítulo 6, o cordeiro abre os selos, o primeiro até o 6º selo. E no capítulo 7, os 144.000 selados em Israel. Então você vê que o assunto principal aí são os selos. Nós vamos saber o que é isso também. Cristo no trono, adorado pelos que o rodeiam. Capítulo 4. Cristo
com o livro selado na mão direita, ele é adorado, capítulo 5. Cristo abre os selos, um a um, capítulo 6, e também ele é adorado. Entre o sexto e o sétimo selo, temos a visão dos 144 mil, né, que os testemunhos de Jeová disseram que são os únicos salvos, né? Bem, eles estão certos, são os únicos salvos, mas no céu não existe 144 mil exatamente. Você vai entender o que é esses 144 mil, o simbolismo. Por isso que a gente tem que entender o simbolismo do livro, para a gente não falar bobeira, né? Os testemunhos de Jeová, quando perceberam que no hall de membros deles tinham mais de 144 mil, que já haviam morrido, aí inventaram um negócio de novo céu e nova terra, distorceram essa doutrina bíblica do novo céu e da nova terra, e inventaram um céu de segunda categoria para os que não fazem parte dos 144 mil. Né? E quem não é testemunho de Jeová, vira fumacinha, desaparece, vai ser aniquilado. Outra heresia, outra mentira. Na seita testemunho de Jeová, adventista, você não tem inferno, você tem um aniquilamento dos ímpios. Tem até um grau de sofrimento, mas aí depois, conforme vai aniquilando, ele vai desaparecendo, aí é igual uma vela que vai se queimando, derretendo até não ter mais nada. Né? Os ímpios serão combustível lá no inferno e conforme eles vão morrendo, vão desaparecendo e... Bem, se fosse assim, o inferno não seria tão terrível assim, né? Pensemos, né, se o inferno não fosse eterno, não seria tão terrível assim. É bom notar que essa sessão também ela abrange a totalidade da era presente. Cristo aparece primeiramente como morto e depois ele aparece governando no céu, capítulo 5, versículos 5 e 6. Também é bom notar a descrição do juízo final, lá no capítulo 6, versículo 16 e 17, e capítulo 7, 16 e 17 também. Novamente, nós temos a primeira e a segunda vinda de Cristo, abrangendo todo esse período da era cristã. Ok? Na terceira sessão do livro, observe que está sempre repetindo o assunto, né? Está fazendo assim, né? Fazendo voltas. Essa repetição, né? Isso faz parte da cultura judaica. A cultura judaica é uma cultura de repetição no ensino. Lá em Deuteronômio 6, quando Deus fala que era para inculcar na cabeça dos seus filhos, né? E tu as inculcarás. E inculcar é você repetir até que ele aprenda. É você ir pondo na cabeça da criança, repetindo até que aquilo passe a fazer parte da vida dele. Né? A repetição é algo muito usado na Bíblia. Hoje em dia, com essa pedagogia moderna, que é uma desgraça total, especialmente aqui no Brasil, com o freirianismo que detonou a educação, está aí os índices do PISA, né? Como é que fala? Esse medidor internacional aí da educação, né? Mostrando o Brasil atrás de países lá da África, países subdesenvolvidos, pior do que a gente. Estamos atrás deles. Né? E uma das coisas que o freirianismo, com o seu construtivismo, que é só no Brasil que se fala de construtivismo, você não vê nenhum outro país hoje falando de construtivismo, eles falam contra a repetição, diz que a repetição é algo maçante. Eu sei que não é fácil mesmo você ficar ali repetindo, até decorar, não é fácil. Mas, por exemplo, Dona Miriam, a senhora toca piano. A senhora sentou no piano e já foi tocando, né? Quantas vezes a senhora repete uma música para a senhora poder executar essa música? Horas e horas a fio, até perde a conta, não é? Até que se crie a famosa memória muscular. Repetição, meus irmãos, é algo sadio. Né? Quem tem filho pequeno aí, faça isso. Use o método da repetição. É preciso inculcar na cabeça da criança as verdades da palavra de Deus. Interessante que eles usam repetição porque eles querem, né? Essas ideologias nefastas aí usam a repetição porque eles bem entendem, né? Mas para coisa boa não. A repetição não presta. Né? Mas a repetição, né? Então João está repetindo. A cada sessão ele está repetindo essa mensagem. Cristo veio, a igreja a igreja de Cristo, ela sempre existe desde o Antigo Testamento, mas nós vemos
Cristo comissionando a sua igreja, a igreja enfrentando lutas, passando por dificuldades, sendo perseguida. Cristo volta e sela o destino dos ímpios e coroa a igreja com vitória. Essa é a mensagem do Apocalipse, né? E João está repetindo ela pelo menos 7 vezes no livro, para que a gente possa então guardar essa mensagem, né? Então no capítulo 8 ao capítulo 11, verso 19, nós temos as 7 trombetas, né? Olha lá comigo, as 7 trombetas, né? Você pode conferir aí. As 7 trombetas que abalam o mundo representam a tribulação que sobreveio à igreja nesta presente era, né? Na era que nós estamos vivendo. No final de toda essa tribulação, temos novamente uma referência ao juízo final. Diz lá no capítulo 11, verso 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Novamente, o período entre as duas vindas de Cristo é abrangido aqui, nesta sessão. Na quarta sessão do livro, repetindo pela 4ª vez a mensagem, nós vemos agora Cristo contra o dragão e os seus aliados, né, os aliados do dragão. A mulher e seu filho varão, clara referência ao nascimento de Jesus Cristo. Nós veremos que essa mulher aí não é Maria, essa mulher aí é a igreja de Cristo, né? É a igreja de Cristo. Nós vamos trabalhar isso com você no devido tempo. Quando o filho é levado ao trono de Deus, o dragão se volta contra a mulher usando seus agentes, né? Quando Cristo voltou aos céus, quando Cristo veio ao mundo, ele amarrou o valente. Satanás não pôde atrapalhar a obra de Cristo. Satanás fez de tudo para atrapalhar, mas não conseguiu. Ele não podia atrapalhar a obra de Cristo. Cristo voltou para o Pai. E agora então o dragão se volta contra a igreja. Investe todas as suas forças contra a igreja. Ele levanta a sua besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a grande meretriz Babilônia. Não se preocupe, então vamos saber o que é isso aí no seu devido tempo, tá bom? E encerra novamente falando da vinda gloriosa de Cristo, no capítulo 14, versos 14 e 16. Né? Toda a terra, toda a era cristã novamente é abrangida. Né? Pela 5ª vez, João repete a mensagem essa mensagem do Apocalipse, agora na 5ª sessão, falando sobre as 7 taças. Taça sendo derramada, né, a figura de uma taça sendo derramada era a visão da fúria do rei. E de onde que vem essa ideia? Né? O rei ali assentado no seu banquete, sendo servido pelos seus serviçais, e aí um serviçal desajeitado vem, enche a taça do rei de vinho, e esbarra na taça e derruba a taça e faz aquela lambança na mesa, suja o rei. Como que o rei fica? Irado, furioso. Então a figura de uma taça sendo derramada sempre é associada à ira do rei, né? A ira de Deus. Por isso que sempre você vai ver na Bíblia essa figura sendo usada, quando usada para falar da ira de Deus, o furor. Quando Jesus fala de tomar o cálice da ira de Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando da ira de Deus sendo derramada sobre ele por causa do nosso pecado. É muito importante a gente observar isso, esses detalhes linguísticos, para a gente entender a mensagem. E aqui, as 7 taças são a ira, né? São menções da ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios, né? Temos nesta sessão mais uma clara referência à ira divina na era presente agora. No final dessa era, Deus derramará a sua ira contra o mundo. É a justiça dele, né? Assim lemos, toda a ilha fugiu, os montes não foram achados. A ideia aqui é justamente do desespero que vai tomar conta do coração dos ímpios naquele dia, né? Novamente, toda a era cristã é abrangida nessas 7 taças, né? Pela 6ª vez, João repete essa história de novo, da vinda de Cristo, a vida da igreja nessa presente era, sofrimento e a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus, né? Pela 6ª vez, agora ele fala da queda dos aliados do dragão, capítulo 17 até o capítulo 19, verso 21.
né? Segue-se uma vívida descrição da queda de Babilônia e a punição infligida sobre a besta e o falso profeta. Notemos o quadro da vinda de Cristo para o juízo, capítulo 19, verso 11 em diante, né? Ele diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Toda a era cristã novamente é abrangida, né? Novamente você vê ali a primeira vinda de Cristo, a era cristã e o dia do juízo, que é a volta do Senhor Jesus, né? E encerrando o livro, João, pela 7ª vez, ele menciona essa mensagem do livro, agora falando sobre a grande tribulação, do capítulo 20 até o capítulo 22, versículo 21, encerrando o livro, né? Onde ele mostra o triunfo final de Cristo e a sua igreja sobre o mal, né? O tema desta sessão é a derrota do diabo. Lemos no capítulo 12 que quando Cristo é levado ao céu e coroado, Satanás foi lançado à terra. E agora no capítulo 20, versículos 2 e 3, lemos que ele foi aprisionado por 1000 anos depois de ser lançado no abismo. Em seguida, Satanás é solto por um curto espaço de tempo, Apocalipse 20, versículo 7, para ser definitivamente derrotado por Cristo na sua segunda vinda. Nesta vinda, o universo ruirá, deixando lugar para um novo céu e uma nova terra, a Jerusalém. Aí a nova Jerusalém, lá no capítulo 20, versículo 11. Então, novamente, ele pega do começo ao fim, falando sobre a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, essas 7 sessões, se você quiser chamar de 7 repetições, tanto faz. Eu falo sessões porque nós vamos abordar uma a uma, né? Então, mas são 7 repetições do assunto, a fim de que, quando você pegar o livro do Apocalipse, você vai saber o quê? Aqui trata da primeira vinda de Cristo, a situação da igreja enquanto Cristo não vem, esse período que é chamado de parousia, né? No grego, parousia, que significa o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e a segunda vinda. É disso que trata o Apocalipse. Se você guardou isso, você guardou o resumo do Apocalipse na sua mente. Com isso em mente, vai ficar mais fácil agora você entender o texto. Se você se esforçar um pouco mais e guardar os capítulos de cada uma dessas 7 sessões, vai ficar ainda mais fácil para você. Se você quiser pegar uma caneta e ir marcando na sua Bíblia, aqui começa a primeira sessão e aqui termina a primeira sessão, aqui começa a segunda, aqui termina a segunda, para você, quando estiver lendo o Apocalipse, você saber, né? Você vê essa repetição, né? Isso vai ajudar você a entender a mensagem do livro, tá? Uma cuidadosa análise do livro do Apocalipse ficará bem clara que essa divisão em sessões paralelísticas, mostrando que a cada nova sessão a história da igreja inicia-se com a primeira vinda de Cristo e encerra-se com o juízo na segunda vinda, né? Faltou um verbo aí, né? Uma cuidadosa análise do livro, ficará bem claro, tá certo. Não faltou nada não. Outros argumentos aí em favor dessas sessões paralelísticas, né? Fazendo uma análise dessas sessões, encontramos outros argumentos que são pontos que elas têm em comum. Olha só que interessante. Quando se fala do tempo, você vai encontrar essas expressões. Por exemplo, na terceira sessão paralelística, do capítulo 8 ao capítulo 11, você vai encontrar as seguintes expressões. Lá no capítulo 11, versículo 2, 42 meses, ou 1260 dias. Faz as contas aí, quantos dias tem 42 meses? Você vai ver lá, 1260 dias. né? Na quarta sessão, você tem 1260 dias ou tempos e metade de um tempo. Essa aqui do capítulo 12, versículo 14, você encontra em Daniel também. Lembra por quê? Porque Daniel também é uma literatura apocalíptica, uma literatura de consolo, uma literatura que Deus dava, uma mensagem que Deus dava em tempos que o seu povo estava sofrendo na mão dos inimigos. Então, ele levantava um servo dele e trazia uma mensagem de consolo, uma mensagem apocalíptica.
né? Falando do cuidado dele com o seu povo. Então veja bem, tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, um ano. Tempos é o plural de um ano, então 2 anos, mais 3. E metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e meio. Quantos anos tem 42 meses? 3 anos e meio. Quantos dias? 1.260 dias. Pode fazer as contas. Então você vê que nós estamos usando 6 por meia dúzia. Nós estamos falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Dependendo do momento do livro, se fala com palavras diferentes. Ficou claro? Vamos em frente. As trombetas e as taças. Isso aqui é muito interessante. A trombeta era sinal, aviso de que algo grandioso estava para acontecer. Anunciando a chegada, geralmente, anunciando a chegada do rei. Por isso que fala que na volta do Senhor Jesus, a trombeta soará, né? Eu, como gosto de trombone, então nesse dia eu vou vibrar, né? Mas não por causa da trombeta, por causa de Jesus, né? Por causa de Jesus. Mas a trombeta significa algo que chama a atenção das pessoas para um ponto específico. É igual a buzina de um carro. Se passar um carro ali e buzinar, todo mundo vai olhar, né? A buzina chama a atenção. Essa é a ideia. Chamar a atenção para quê? Para o evento da volta do Senhor Jesus, quando ele aplicará a justiça dele ao mundo, né? Agora observe, a primeira trombeta e a primeira taça, as duas afetam o quê? Se você for ver lá no texto, a terra. A segunda trombeta e a segunda taça, elas afetam o quê? O mar. A terceira trombeta e a terceira taça afetam as fontes e os rios, né? A suprimento de água doce, né? Ali para o povo, né? Tem uma coisa errada aqui, só um minutinho. Deixa eu corrigir rapidamente aqui. Só um minutinho, irmãos. Deu um problema aqui no computador. Já. Esse é o problema. Vamos lá. A quarta trombeta e a quarta taça, elas juntas afetam o sol, né? O sol se escurecerá, né? Então você vê aí as duas, elas atuando juntas aí. A quinta trombeta e a quinta taça referem-se ao abismo ou ao trono da besta. A sexta trombeta e taça referem-se ao rio Eufrates. A sétima trombeta e a sétima taça referem-se ao juízo final, né? É interessante você ver esse paralelo, né, entre as trombetas e as taças, né? Então você vê que são duas sessões diferentes, mas tem o mesmo assunto, né? O método paralelístico é também encontrado em outras partes da Escritura. Tem alguma dúvida até aqui, irmãos? Podemos ir em frente? Então vamos lá. O método paralelístico também é encontrado em outras partes das Escrituras. Por exemplo, encontramos o mesmo método, né, de sessões paralelísticas, assim, paralelismo progressivo, no livro de Daniel, o qual também é chamado de Apocalipse do Velho Testamento. Por quê? Porque é uma literatura apocalíptica, né? Consequentemente, as partes do sonho de Nabucodonosor, aí está Apocalipse, não é Apocalipse, não é Daniel, corrija aí por favor, Daniel 2, correspondem exatamente às 4 bestas do sonho de Daniel, lá no capítulo 7, tá? Apocalipse 7, mas é Daniel 7, tá bom? O mesmo período de tempo é 2 vezes abrangido
e visto de vários ângulos. Como eu disse para vocês, eles têm, os judeus tinham essa prática de repetir, repetição no ensinamento, justamente porque a repetição não só ajudava a inculcar, a guardar na memória, mas também dava a eles a oportunidade de estar acrescentando detalhes que antes não foram acrescentados. Isso faz parte da educação clássica. A educação clássica, ela começa dando a base para a criança, e em cima dessa base ela vai construindo, ela vai colocando mais elementos a cada nova etapa. Sempre usando a anterior, ele vai agregando conhecimento, até que ele seja formado. Por isso que se chama formatura. Ele formou-se naquele período, naquele tempo da vida dele, ele se formou. Então, agregando conhecimento, agregando informações. Então, por esse motivo também. Você vê que a Bíblia é maravilhosa, ela até nos ensina a ensinar. Isso é muito maravilhoso. Ponto 2 aí, as duas divisões principais do livro. Então eu mostrei para você 7 sessões paralelísticas, mas essas 7 sessões, elas são divididas em 2 grandes blocos, e vai ficar fácil de você guardar. A primeira parte do livro, capítulo 1 ao capítulo 11. Então você põe 3, número 1, aí você vai lembrar, o capítulo 1 ao capítulo 11. Nós vemos o conflito entre os homens, isto é, entre os crentes e os descrentes, entre um mundo que ataca a igreja, mas a igreja é vingada, protegida e vitoriosa por meio de Jesus. Então aqui nós falaremos do plano físico, aquilo do plano visível, o que nós estamos vendo acontecer aqui. Quando nós vemos leis sendo promulgadas para afetar a igreja, perseguindo a igreja, quando nós vemos nossos irmãos em outros países sendo massacrados, perseguidos, mortos por causa da sua fé, isso é o que nós vemos, é o plano visível. Mas a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, nem contra os homens. Os homens, por sua vez, eles são muitas vezes usados por Satanás para fazer mal à igreja de Cristo. Mas a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra principados e potestades. Por isso, a segunda parte do livro, vai ficar fácil de você guardar, do capítulo 12 ao restante, capítulo 22. Você tem aí o conflito aqui na terra, tem um pano de fundo mais complexo. É a manifestação exterior do ataque do diabo desferido contra o filho varão, que é Jesus. O dragão ataca a Cristo. Uma vez expulso, o diabo, ele dirige toda a sua fúria contra a igreja. Satanás emprega as 2 bestas e a grande meretriz como seus agentes, mas todos estes inimigos da igreja são vencidos no final. É evidente que as sessões que compõem esta segunda divisão, ainda que sincrônicas, acontecendo ao mesmo tempo, paralelo, apresentam uma história continuada. O dragão, as bestas e a meretriz, note-se a ordem, atacam a igreja. Mas aí, quando Jesus vem e opera o seu juízo contra eles, começa com a grande meretriz, a besta e depois o dragão, na ordem inversa. E eles são derrotados. Na história da igreja cristã, sempre encontramos os opositores humanos, mas estes não são os verdadeiros inimigos dela. A luta da igreja é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nos diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:12. Então, quando você estiver passando por uma luta, lá no seu trabalho, ou quando você estiver enfrentando uma luta nessa vida, que não foi culpa sua, você não cometeu nenhum erro para que aquilo acontecesse contra você,
Nunca olhe para as pessoas como suas inimigas, ainda que às vezes elas se levantem como suas inimigas, te persigam. Sempre olhe para elas com esse olhar de misericórdia, especialmente se elas estiverem atacando você na sua fé. Sempre olhe para elas com um olhar de misericórdia. São joguetes na mão de Satanás. Ainda estão presos nas trevas. E pode ter certeza, se Deus quiser salvá-los, Ele usará a sua vida para testemunhar do amor dEle. Conta-se que na época da patrística, ali entre os 4 primeiros séculos da igreja cristã, os cristãos, eles, eu não me lembro agora qual foi o país, o local, estava havendo uma guerra e os cristãos estavam sendo massacrados. Estava havendo uma severa perseguição contra os cristãos, eles estavam sendo severamente massacrados. Só que os seus algozes também estavam sofrendo, e parece que houve uma peste, alguma coisa assim, alguma praga, e muitos deles estavam morrendo. E os cristãos começaram a cuidar dos próprios inimigos que estavam morrendo. Isso foi o que bastou para que a perseguição acabasse. O cuidado dos cristãos para com os inimigos, eles cuidaram dos próprios inimigos. E um historiador, escrevendo sobre o ocorrido, ele fala que o exemplo dos cristãos foi crucial para que os inimigos deixassem de perseguir a igreja, de atacá-los. Você conhece alguma história, você conhece o exemplo de algum outro cristão que, quando perseguido, agiu dessa forma e pôde então ser instrumento nas mãos de Deus para tocar no coração dos seus algozes, dos seus inimigos. Irmãos, nós devemos olhar para as pessoas não como inimigas. Nós vivemos num país, os irmãos me conhecem, os irmãos sabem que eu sou atuante na política. Eu jamais deixarei o púlpito para ser candidato a alguma coisa, não. Para mim não tem nada mais sublime do que o ministério pastoral. Deus me chamou para cuidar do povo mais seleto que existe na face da terra, que é a igreja dele. Eu não vou trocar isso aqui para entrar na política de jeito nenhum. Mas eu creio que o cristão, ele tem que se envolver na política, o cristão, ele tem que fazer-se presente na política de forma correta, é claro, mas ele tem que participar. Domingo, embora foi domingo, dia do Senhor, não é o caso, mas se houver uma manifestação democrática contra os abusos de alguma autoridade, nós devemos sim nos unir e ajudar e participar, sem fazer bagunça, sem fazer arruaça. O cristão deve sim se envolver nessas questões. E a política está do jeito que está porque o cristão a abandonou e deixou ela na mão dos ímpios. A gente tem que parar de ficar se vitimizando. Mas a ciência é contra a fé. Sabe quem começou com esse discurso de fé e ciência serem contrárias uma à outra? Não foi a ciência. Foi a própria religião. Foi a própria religião. Depois a ciência tomou posse desse discurso e não largou mais. E hoje ela pôs a religião para fora. Tanto é que se alguém se apresenta como cientista, mas falar que é cristão, ninguém leva ele a sério. Pode ser o cientista mais brilhante, mas se ele é cristão, ninguém leva ele a sério. Porque para ser cientista hoje tem que ser ateu, evolucionista e gay. Mas onde foi que o erro começou? Na postura da igreja. Na postura da igreja. A gente precisa olhar para os nossos erros e ver onde a gente errou e começar a corrigi-los. O cristão tem que ser envolvido na política, sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que denunciar o erro, denunciar os errados. Mas a gente não pode fechar a porta para eles do Evangelho. Se Lula um dia aparecer na porta dessa igreja, dizendo que quer participar do culto, porque ele está sentindo um vazio terrível no coração dele,
e ele precisa, ele sente que é nessa igreja que ele vai ouvir o Evangelho. Não vou pôr ele para fora, de jeito nenhum. Só não vou dar o púlpito nem o microfone para ele, né? De jeito nenhum. Né? Nem para dar testemunho. Ainda bem que a gente não tem essa prática aqui, né? Para não virar bagunça. Mas ele, se ele entrar aqui, vai ser recebido. Né? Vai ser recebido. Nós não vamos fechar a porta. Agora, temos que dizer para o pecador que ele tem um inimigo, e esse inimigo é Deus. Enquanto ele não se reconciliar com Deus, ele está numa situação complicada. Ninguém pode livrá-lo da ira de Deus, a não ser o próprio Deus. Né? Então, vamos deixar de se fazer de vítima e começar a assumir o papel nosso. Influenciar, falar, pregar a verdade, se vão nos ouvir ou não, se vão nos apedrejar ou não, mas a gente não pode se calar. Né? Podemos ir em frente? As 7 sessões podem ser agrupadas dentro dessas 2 divisões principais. Né? A primeira divisão principal, como eu mostrei, capítulo 1 ao capítulo 11, e a segunda, capítulo 12 a 22. Né? Sendo que na primeira divisão você tem as 3 primeiras sessões paralelísticas e na segunda divisão as 4 sessões paralelísticas, né? As 4 últimas. Olha aí esse gráfico abaixo aí, você tem uma ideia melhor. Né? É importante lembrarmos que, embora tenhamos apresentado 2 divisões principais no livro, não devemos esquecer que ele é uma unidade, é um livro só, que se repete em 2 sessões, 2 sessões maiores que se dividem em 7 sessões menores. Né? E ao tratarmos das 7 sessões e das 2 partes principais, não podemos esquecer que o livro trata da luta da igreja contra o mundo, a qual é resultado da luta entre Cristo e o diabo. Né? Obviamente, não estou aqui sendo maniqueísta, colocando Jesus e o diabo como forças opostas, que são mesmo, eles são opostos entre si, mas com o mesmo poder. Não hipótese alguma. Satanás é capaz de Jesus. Quem foi amarrado foi Satanás. Quem foi preso foi Satanás. Né? Eu sei que você deve estar com essa pergunta na cabeça, eu já vou respondê-la já, né? Sem querer dar onde adivinho, porque adivinhos não herdarão o reino dos céus, né? Deus me livre. Mas, pastor, mas se Satanás está amarrado, como que se justifica tanta maldade acontecendo aí fora? Primeiro, nós não podemos esquecer que é Satanás que está amarrado, não os pecadores. O pecado aí fora é coisa dos pecadores. Tá? Mas Satanás está fazendo o estrago dele? Está. Mas está amarrado ou não está? Né? O que significa dizer que Satanás está amarrado? Quando Jesus lá em Mateus fala que o valente vem, amarra, o mais valente vem, amarra o valente, tal, ele se refere ao seguinte: Satanás foi impedido de impedir o avanço da igreja. Nessa era cristã, não houve um lugar sequer onde Cristo quis que a sua igreja estivesse presente, que Satanás tenha impedido. Onde o evangelho não prosperou, não foi porque Satanás foi mais forte que Jesus, não. Foi porque Jesus não quis. Porque onde Jesus quer que a igreja dele chegue, ela chegará. É nesse sentido que Satanás foi amarrado. Ele foi impedido de impedir o avanço do evangelho às nações. Lembre-se que primeiramente o evangelho foi anunciado a quem? Aos judeus. Satanás fez de tudo para matar Jesus quando bebê, fez de tudo para fazer Jesus pecar e estragar a obra dele, fez de tudo para que Jesus descesse da cruz e não cumprisse a obra dele. Mas,
quando Jesus enviou os discípulos, ali, né, os 70, quando ele enviou os 70, eles voltaram regozijantes, porque até os demônios se submetiam a eles. Aí Jesus falou, olha, vocês não deviam estar felizes por isso. Isso aí é o mínimo que vai acontecer. Vocês deviam estar felizes porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Isso é o que importa. Né? Lembra que até Judas estava no meio dos 70, hein? Até Judas expulsou o demônio, hein? Porque o que importa não é quantos milagres. Jesus não vai cobrar de você os milagres que você fez ou deixou de fazer, até mesmo porque não é você que faz milagre. Jesus não vai cobrar de você quantos demônios você expulsou. Mas Jesus vai cobrar de cada um de nós como nós usamos os dons que Ele nos deu para uma vida de santidade e não usamos. Mas voltando, então lembre-se disso. O plano físico, você tem aí as 3 primeiras sessões paralelísticas até o capítulo 8, até o capítulo 11, versículo 19, né? E a primeira divisão do livro. E o plano espiritual. Então, interessante quando nós virmos a primeira divisão, as 3 primeiras sessões, você vai ver o plano físico, tudo o que está acontecendo aqui no mundo, tudo que vai acontecer aqui no plano visível, né? E quando nós virmos as 4 últimas sessões, nós vamos entender o porquê que isso aconteceu aqui no plano visível. Por quê? Porque estava acontecendo no plano espiritual, né? Lembrando que sempre foi assim. A sua salvação foi quando? Quando que a sua salvação foi determinada por Deus? Antes da fundação do mundo. Quando era tudo espiritual, quando não existia nada físico, né? Então não podemos esquecer disso, tá? Podemos ir em frente? Posso ir em frente? Então, terceiro e último ponto aí, o simbolismo empregado no livro, né? O livro do Apocalipse é intenso em ação. Você vai ver muitas ações o tempo todo. Você vai ver ação no livro, né? Seria um filme de ação e tanto, né? Mas é um filme de ação, não um livro de ação, né? Tudo se move neste livro. Tudo se move neste livro. Ele é repleto de figuras que só podem ser compreendidas se vistas dentro de um simbolismo pretendido. Uma interpretação literal dessas figuras perderá por completo, não é por completa não, é por completo o seu propósito e abrirá espaço para questões infundadas e sem proveito. Pegue, por exemplo, a descrição que João faz de Jesus glorificado, lá em Apocalipse 1, de 9 a 20. E a interprete literalmente, quer ver só? Abra sua Bíblia lá comigo, Apocalipse 1, a partir do verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim grande voz como de trombeta. Imagina a voz de Jesus sendo um som de trombeta. Faz sentido? Não faz. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Agora você imagina aí 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem. Então, alguém com aparência humana. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, né? Vestes talares é aquela túnica, né, com a manga bem larga, cingido, né, com um cinto de ouro até a altura do peito, assim, um cinto bem largo à altura do peito. E as vestes eram brancas, né?
não fala das vestes aqui, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Então, um Jesus de cabelo branco, cabelo bem branquinho, como a alva lã, né? Os olhos como chamas de fogo. Você imagina o olho dele parecendo duas tochas de fogo. Dá medo, não dá? Mas é essa a ideia. Essa é a ideia. Infligir o temor no coração da pessoa. Mas aí, os pés semelhante ao bronze polido. Pé de bronze? Hã? Mas ele é ser humano, que ser humano tem pé de bronze? Eu estou interpretando literalmente, tá? Pé de bronze, polido, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Mas não é como trombeta? Agora é como água. Uma vez eu fui com a Janaína, no rio Corumbá, no Salto Corumbá, lá em Goiás, naquela região de Goiás. É uma visão linda demais de se ver. Eu fiquei com muita vontade de ir nas cataratas do Iguaçu. Diz que é muito maior, né? Mas eu estava do lado da Janaína, de frente para a cachoeira. Você não consegue falar, você não consegue entender a pessoa gritando na sua orelha, de tão forte que é o barulho da água. E a água, aquele volume de água caindo, o vento que aquilo faz, né? É fantástico. Na hora eu lembrei desse texto, né? Mas a voz de Jesus é igual água caindo. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca, e da boca dele saía uma espada de 2 gumes. Interpreta isso literalmente. Você está conseguindo imaginar uma figura, que coisa mais estranha? E quando a gente for lá falar, por exemplo, das bestas, aí que a coisa vai ficar mais esquisita ainda. Da pedrinha branca, você vai chegar no céu e vai receber uma pedrinha branca. O que eu vou fazer com pedrinha lá no céu? Interpretação literal, ela é perigosa por causa disso. Porque ela distorce totalmente o sentido do texto. Agora, se interpretarmos o simbolismo do texto, os símbolos, né, a linguagem simbólica, a mensagem que o livro quer nos passar por meio de figuras de linguagem, por meio de símbolos, aí a gente vai entender o livro. Né? O sentido, então, tem que ser, nós temos que observar o sentido simbólico do livro. Né? Agora, veja bem, toda vez que você estiver lendo, é importante você observar o uso, por exemplo, da conjunção como, introduzindo uma comparação e indicando que algo é feito ou acontece do mesmo modo que a outra coisa. Por exemplo, olha só, no versículo 10. A sua voz, né, a grande voz, ouvi atrás de mim, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta. Ele não falou que era trombeta, ele falou que era como de trombeta. O como aí faz toda a diferença. Porque o como eu estou comparando. Né? Estou fazendo uma comparação. Por exemplo, esse ventilador é como um helicóptero. O que você entende disso? Que ele é um helicóptero? Não, ele é como um helicóptero. A hélice dele gira e faz vento. É isso que eu quis dizer. Né? Ele é feito ou acontece do mesmo modo que a outra coisa com a qual ele está sendo comparado. Então, quando fala que a voz de Jesus era como trombeta, se eu pegar o meu trombone e tocar aqui, todo mundo vai olhar para ele, ou vai sair correndo, né? Porque ninguém aguenta barulho. Mas a ideia é justamente essa, a voz de Jesus aqui chamando a atenção para Jesus. Por isso que João ouviu a voz de trás dele, e o que ele fez logo em seguida? Ele voltou-se. Ele voltou-se para ouvir quem falava com ele. Olha o verso 12. Voltei-me para ver
quem falava comigo. Então a voz fez o que ela queria, o que ela pretendeu. Como uma trombeta, ela chamou a atenção dele. Agora, quando diz que a voz dele é como de muitas águas, é justamente essa figura que eu falei aqui, lá do Salto Corumbá. Quando Jesus fala, nenhuma outra voz se ouve, todas as vozes se calam. Quando Jesus fala, todo mundo fica mudo, porque a voz dele é acima de todas, a voz dele abafa todos os outros sons. Isso mostra para mim o quê? Poder. Quando fala do cabelo branco dele, eu não devo imaginar um ancião de cabelo branco, eu devo imaginar o quê? O cabelo branco comunica autoridade. O cabelo branco comunica autoridade, especialmente na cultura judaica. As cãs mostram alguém que venceu, e não só venceu, mas que Deus não pesou a mão contra ele durante a vida. Deus não o castigou durante a vida com a morte, porque ele ele andou de forma irrepreensível na presença de Deus. Essa é a ideia das cãs, né, do cabelo branco. Os olhos como chamas de fogo. O que o fogo faz? Ele tanto destrói como purifica. O olhar de Jesus para mim nas Escrituras é algo que me impressiona. Os evangelhos, quando falam de Jesus fitando nele o olhar, Pedro foi chorar. Jesus não falou nada, só olhou para Pedro. No outro caso lá, da pessoa que ele curou, fitando nele os olhos, o amou. O olhar de Jesus comunica muito mais do que nós podemos imaginar. Aqui o que o João está dizendo é os olhos de fogo, ou seja, ele penetra no mais profundo do nosso ser e sabe o que é que está dentro da nossa alma. Ele é onisciente. Né? E assim por diante. Né? Voltarei nesses assuntos com vocês aí nos próximos dias, tá bom? Outro simbolismo que devemos entender corretamente é o referente aos números mencionados, no livro do Apocalipse. Ok? E na primeira coluna você tem alguns números, né, nem todos, mas os números que aparecem no livro. Tá? Aqui eu não estou colocando todos os números lá não, é só os números que aparecem no livro. As figuras que eles representam e o significado deles. Por exemplo, o número 1, Jesus é o único em sua glória, um novo nome, né, lá em Apocalipse 2:17, estou dando só alguns exemplos. Isso comunica para nós o quê? Singularidade, unicidade. Né? Quando você encontrar o número 2 em Apocalipse, refere-se lá, por exemplo, às duas testemunhas, lá no capítulo 11, 3, 4, 9, 12 e capítulo 12, verso 14. Significa o quê? Testemunho confirmado. Um fala e o outro confirma. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Né? Quando uma questão tem que ser resolvida na igreja, um caso de disciplina tem que ser feito, lá em Mateus 18 fala, pelo testemunho de de 2 ou 3 testemunhas. Não, 2 sempre é testemunho confirmado. Né? Nós veremos ali sobre as 2 asas da mulher. Ela fugiu com 2 asas. O que eram essas 2 asas? O Antigo e o Novo Testamento. Lembrando que a mulher é a igreja. A igreja sempre existiu no Antigo Testamento. Né? Por isso que eu falei para você, eu vou seguir o aliancismo e vou seguir o amilenismo na interpretação do Apocalipse. Se você pegar um dispensacionalista interpretando lá a mulher, ele vai falar que é Maria. Mas aí você leia o texto e veja se tem muito mais lógica afirmar que é a igreja, no Antigo e no Novo Testamento, ou será Maria, mãe de Jesus. Você vai ver isso lá. Eu fico com o amilenismo e com o aliancismo por ver neles, né, mais explicações e mais sentido que as outras posições não me dão. Tá? Número 3.
Você vê lá, por exemplo, os 3 quartos de cevada, no capítulo 6, versículo 6. Eu não vou ler aqui não, que senão vai demorar muito, irmãos. Você pode ler depois em casa, né? Mas você tem os 3 anjos lá no capítulo 8, 13. As 3 pragas de fogo, né? Que é fogo, fumaça e enxofre. Olha o número 3 aí de novo, né? O tríplice clamor de Deus, santo, 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 lá no capítulo 4, versículo 8. A tríplice característica do poder de Deus, que era, que é e que há de vir. Né? Então o número 3, o significado dele no Apocalipse, ou na literatura apocalíptica, é a divindade de Deus, a triunidade de Deus. Este número sempre aponta para Deus agindo na vida do seu povo. Toda vez que você ver o número 3 ali no texto, de alguma forma você vai ver a ação de Deus. Tá? O mais curioso deles é o número da besta, o número da marca da besta. 666. Né? 666. Né? Já que eu explico. Outra característica do número 3 na literatura judaica é o seu uso para dar ênfase. Né? No hebraico você não tem um recurso que na nossa língua portuguesa nós chamamos de superlativo. Por exemplo, quando você vê a Bíblia dizendo Deus é santo, 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 em português, isso é superlativo. Na língua portuguesa seria, Deus é santo, Ele é santo, Ele é santíssimo. Você não tem esse íssimo na língua hebraica. Você não tem um superlativo. Então, para enfatizar que Ele é santíssimo, o que eles dizem? Ele é santo, santo, santo. Né? Então, é o superlativo. Né? Tem essa... Lá o número da besta, que é 666, o homem é pecador, muito pecador, pecadorzíssimo. Porque o texto lá mesmo vai dizer que é número de pecador, é número de homem, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. O número 4. Os 4 seres viventes, os 4 anjos, os 4 cantos da terra, né? O ponto e vírgula ficou no lugar errado aí. Os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 cavaleiros, os 4 ângulos do altar, de ouro, etc. Mostra a criação sendo governada e comandada por Deus, o seu Criador. Por que a criação? Quantos pontos cardeais nós temos? Norte, sul, leste, oeste. Tem os intermediários, né? Mas os cardeais, os principais são esses, norte, sul, leste, oeste. Os 4 cantos da terra, sempre que você vir o número 4 em Apocalipse, você vai ver ele sempre relacionado à criação, de alguma forma à criação. Né? O número 6 é o número da besta. E ele só aparece essa vez no livro do Apocalipse. E já aparece dizendo o que ele é, o número da besta, né? O número de homem. Por que número do homem? Número de homem. Porque refere-se ao pecado. Aqui mostrando a pecaminosidade do homem. Por que o número 3? Lembra do superlativo? O homem é pecadorzíssimo. Né? Não há uma parte sequer do homem que ele não seja pecador. Né? Número 7. Você tem aí as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 vozes, 7 flagelos, etc. Número 7 significa totalidade, completude, medida plena, relacionado mais ao caráter de algo do que à quantia. Então, quando você pensar no número 7, você sempre deve pensar na palavra pleno. Algo cheio, pleno, completo. Não pense tanto no número 7, né, no numeral. Pense no significado dele, é algo pleno. Né? O número 10. 10 dias de perseguição, 10 chifres do dragão, 10 das bestas, né, os 10 chifres das bestas. Né? Também significa completude no sistema decimal. Diferentemente do número 7, o número 10 refere-se à completude, o acraseado saiu ao contrário aí, né? A completude no sentido de quantidade. Aqui você tem que pensar em quantidade. No Apocalipse, o número 10 está relacionado às ações de Satanás e seus aliados contra a igreja. Quando fala-se dos 10 dias de perseguição, significa o quê? A perseguição contra a igreja tem um tempo determinado. Satanás não vai perseguir a igreja até quando ele quiser, não. Deus já determinou o tempo. 10 aí significa, Deus determinou. Não significa 10 dias exatos, mas significa um tempo delimitado por Deus, nem mais nem menos.
Nós não vamos sair da tribulação antes. Teremos que completar o tempo dela. 10 dias, né? O tempo foi estabelecido ali. Seja quantos anos forem, quanto tempo for, mas será um tempo completo. Né? Essa é a ideia. O número 12. Eleitos das 12 tribos, as 12 estrelas do diadema da mulher, que é a igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A nova Jerusalém com 12 portões, 12 anjos. O que é o número 12? No Apocalipse, o número 12 trata-se do número, contrasta-se com o número 10, sendo este a ação dos homens malignos contra os eleitos. Né? É o número, faltou eu colocar aqui, é o número, o mais importante eu não coloquei, é referente à eleição. A eleição. Você tem quantas tribos de Israel? Quantos apóstolos? 12. Né? 12. O número 12 sempre tem a ver com a eleição. Né? Nessa tabela aqui faltou um outro número, o número 40. O número 40 sempre se refere na Bíblia, sempre se refere a provação, a um tempo de provação. Né? Mas vamos lá, voltando aqui para o número 24. Número 24, você tem lá os 24 anciãos, né, um número que aparece lá. Refere-se à eleição também, só que apontando para os eleitos do Antigo Testamento, somados aos eleitos do Novo Testamento. 12 vezes 12, 2 vezes 12, 24. Então refere-se, quando eu falo dos 24 anciãos, está falando de nós. Está falando de todos os salvos, de todos os eleitos, na presença de Jesus. Né? Todos os eleitos, todos os salvos, de todos os tempos, na presença do Senhor Jesus. Né? Os salvos do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. É a igreja de Cristo. É a totalidade da igreja. E o número 1000? O número 1000, né, de onde vem lá, nós encontramos os 144.000, as 7.000 pessoas que morreram, os 1000 anos de paz, os 12.000 estádios, né, na medida da Nova Jerusalém. Né? O número 1000 significa a completude por excelência. Um número que mostra exatidão em suas medidas, não faltando e nem sobrando. Por que 144.000? 144.000 é o resultado de 12 vezes 12. Lembra que o número 12 refere-se ao quê? Acabei de falar. A eleição, a salvação. Os eleitos. Os 12, né, os eleitos do Antigo e do Novo Testamento. 12 vezes 12 dá quanto? 144. Mas e o 1000? Né, vezes 1000, 144.000. Significa o quê? Que no céu não entra um a mais, nem um a menos. Deus conhece os que lhe pertencem. Não quer dizer que lá no céu só tem 144.000 salvos, não é isso. Isso aí é a interpretação literal das testemunhas de Jeová que falaram besteira. 144.000 significa o quê? João viu milhares e milhares, né? Milícias e milícias, milhares e milhares diante do trono do Senhor. Multidões de todas as tribos, língua, raça e nação. Gente, muita gente mesmo. Não foi só 144.000 que ele profeticamente viu lá. Porque lá no céu, com certeza, haverá muito mais do que 144.000. Né? O que o número quer comunicar para nós é, no número dos eleitos de Deus, seja ele qual for esse número, né? Seja quantos milhões estiverem envolvidos nesse número, não vai entrar um a mais, né, dando um rescaldo ali, né, dando um repasso de última hora ali, dá uma beirinha aqui, eu estou entrando, estou chegando. Não vai ter. E também não vai ficar nenhum para trás. Oi? Então, ele não estava preparado. Não entrou.
Agora, o que é estar preparado ali? A gente acha que é a gente estar preparado. Não, ali é ser eleito por Deus. Nessa parábola que a irmã citou. Entenda isso. Aquele livro, aquela série que virou best-seller e até virou filme, né? Deixados para trás, já começa errado pelo nome, né? Que deixado tem sempre para trás, né? Para frente você não deixa nada, né? Para frente você empurra, para trás que você deixa. Tem que ser deixado para trás, já começa uma redundância no nome, né? Mas não vai ficar ninguém vai ser deixado para trás, nenhum dos eleitos de Deus. Jesus disse que Ele conhece os que lhe pertencem, das mãos dele ninguém pode nos arrancar, ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus. E Ele falou, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. O sacrifício de Jesus é pleno para salvar os eleitos. Nenhum eleito será deixado para trás porque o sacrifício de Jesus falhou, né? Ressaltamos aqui, concluindo o estudo de hoje, ressaltamos aqui que a interpretação que adotamos, né, a milenista, respeita o simbolismo das figuras do livro do Apocalipse. Por simbólico, não estamos diminuindo sua importância, mas buscando o sentido pretendido com o uso de uma figura. É importante a gente respeitar isso. Ok? Eu creio que semana que vem, se eu não julgar que outra coisa seja importante passar antes para os irmãos, eu creio que não, acho que aqui o que eu já passei para os irmãos aqui já dá para a gente começar a interpretar o livro do Apocalipse. Semana que vem a gente já começa de vez o livro do Apocalipse, tá bom? Deus abençoe.